E aqui estamos, palpites de segunda-feira, dia 7/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino. Deportivo Riestra contra Platense. O Riestra é o quinto e o Platense o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Riestra venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Tucumã contra Instituto. O Tucumã é o 14º e o Córdoba o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Tucumã venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Instituto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 3-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. O Tigre é o primeiro e o Nils o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Tigre venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Nils venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 1-0 do Nils. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Atlético Goianiense contra Atlético Clube. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Leganés contra Osasuna. O Leganés é o 18º e o Osasuna o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Leganés venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, segunda divisão. Elche contra Ferrol. O Elche é o primeiro e o Ferrol o 21º. Nos últimos 5 jogos, o Elche venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ferrol empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 1-0 do Ferrol. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Inglês, Leicester contra Newcastle. O Leicester é o 19º e o Newcastle o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Leicester perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também perdeu todos. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Nil. Palpite, fora vence, empate anula.
Campeonato italiano, Bologna e Napoli. O Bologna é o quarto e o Napoli o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado. 2-0 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Young AZ contra Young PSV. O AZ é o 12º e o PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o AZ venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o PSV empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Young Utrecht contra Den Haag. O Utrecht é o 19º e o Den Haag o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante, empatou 3 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Den e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, fora vence empate anula, ou dupla chance, fora vence empate. Campeonato português, Sporting contra Braga. O Sport é o primeiro e o Braga o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Sporting e uma do Braga. 1-0, 5-0 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato turco, Kasimpasa contra Besiktas. O Kasimpasa é o 9º e o Besiktas o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Kasimpasa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Kasimpasa, 2-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.